Eu já quero fazer a minha inscrição, presidente. Não sei como é que vai ser, mas eu quero já pedir a minha inscrição. Não, essa inscrição já foi feita. Não, hoje, inclusive, não há previsão. Eu estou abrindo por uma deferência a todos os parlamentares. Hoje o dia seria apenas para votarmos requerimentos. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Um momento, pelo minutinho. Vamos dar pela ordem a cada um. Pela ordem, senador Marinho. Presidente. Senhores senadores, rapidamente aqui, eu vou falar bem rápido aqui. Eu tentei me inscrever também e vou aceitar a argumentação e a forma regimental que Vossa Excelência vai instituir. Como certamente vou falar um pouco depois, eu quero desejar ao nosso vice-presidente, a Vossa Excelência, ao relator, um trabalho excepcional, isento, né, e que nós temos o cuidado aqui de nos munirmos, todos nós, dos argumentos técnicos e das condições reais para nos pronunciarmos. Por exemplo, eu quero fazer um pequeno reparo, senhor relator. Os empréstimos consignados desde 2003 estão autorizados, não foi em 2019. Tá? E tem inclusive uma lei chamada Lei 10.820. Então, assim, nós temos que ter o cuidado aqui de buscarmos quem de fato fraudou a Previdência. Presidente, pela ordem não é isso. E quem de fato... Só um instante, deixa senhores, então deputada Elisiane, senador Rogério. Vou guardar. Tá feito. Senador Elisiane, todos falarão pela ordem, Eu peço que os colegas respeitem a fala do outro. Para senão, uma sala cheia dessa. Se a gente começar a interromper, nós não vamos chegar a lugar algum, vamos ficar aqui a manhã toda inutilmente. Peço a gentileza aos senhores parlamentares que a gente siga as regras do parlamento. Senador Marinho, para encerrar, por favor. Não, agradeço a Vossa Excelência, apenas uma contribuição aqui para o debate e dizer a Vossa Excelência que nós vamos aguardar da maneira como nós estaremos aqui inscritos e oportunamente vou utilizar aqui o espaço como praticamente todos nós iremos fazer os oportunamente. Obrigado. Pela ordem, senadora Elisiane Gama, em seguida, deputado Maria Eringer, deputado Rogério Correia. Só um minutinho. Só para dizer que pela ordem é pela ordem, né? Para a gente não entrar na discussão, senão isso, obrigado, senador. Mas eu fiz um registro de uma questão de ordem, que, aliás, é sobre as regras de procedimento. Se Vossa Excelência me permitir, que já faça essa questão de ordem, que é referente às regras de procedimento, às regras de votação, não é? Seguindo, por exemplo, o rito que nós temos hoje, tanto no regimento comum quanto no regimento do Senado da Câmara, que é seguir a ordem daqueles... Eu já posso, então, já remeter, presidente, com a permissão de Vossa Excelência, sobre essa questão de ordem, que eu acho que é pertinente. Perfeitamente, senador. É o próximo tema, inclusive. Nossa próxima pauta é a questão das regras da CPMI. Perfeito. Porque, veja, presidente, nós temos uma série de requerimentos. O relator apresentou aí, inclusive, é claro, dentro da prerrogativa dele, apresentou uma série de requerimentos, e a minha sugestão dessa regra de procedimento é que a gente fizesse um acordo para que aqueles requerimentos que fosse consenso do plenário, a gente votasse em bloco, e aqueles que não fossem consenso, a gente votasse de forma individualizada, dando a oportunidade para que cada parlamentar, possa, na verdade, proceder o seu voto. Eu acho que isso agiliza e, ao mesmo tempo, também garante as prerrogativas individuais de cada um dos parlamentares. Obrigado, senador Elisiane Gama. Eu recolho a questão de ordem e discutiremos após a apresentação das regras da CPMI. Mas o caminho é exatamente esse. Os requerimentos que houverem consenso, votaremos em bloco. Os que não houverem, nós vamos colocar ao escrutínio de cada um dos parlamentares. Deputado Maria Eringer, pela ordem. Presidente, bom dia. Bom dia a todos. A questão é a seguinte: o senhor abriu a orientação para a gente com relação à inscrição para pronunciamentos. Tudo bem, está compreendido daqui para frente, mas nós, quando chegamos, tinha uma lista sobre a mesa, na qual nós fizemos as nossas inscrições. Eu gostaria de saber do senhor qual o procedimento que nós vamos ter a partir de agora com relação a essa lista. Muito obrigado. Pela ordem, deputado Rogério Correia. Bem, uma das questões era se essa lista hoje ela será também acatada, já foi feita essa observação. A outra observação, presidente, é que nós votaremos hoje requerimentos apenas do relator. Então, outros requerimentos... Não, senador, nós votaremos hoje todos os requerimentos que têm consenso, que foram pedidos por vários parlamentares. É porque na lista de hoje estavam apenas os do relator, não na pauta? Não, mas
na pauta foram colocados os requerimentos a pedido do relator, mas na hora da leitura dos requerimentos serão lidos todos os nomes dos parlamentares que fizeram o requerimento idêntico. Destes requerimentos que Todos foram eles. do relator. Todos, eu quero que todo requerimento, cada parlamentar saiba que foi colocado aqui o nome dele para que a gente dê sequência. Tá, a questão que eu pergunto, Vossa Excelência, é os autores, que também foram autores destes requerimentos, se eles também terão a prioridade na fala quando forem inquirir os convidados, porque senão fica apenas o relator para fazer a inquirição e os outros que fizeram os requerimentos também, qual a ordem que ficaria, como é que você está prevendo isso. Se isso for para ser discutido, presidente, depois da apresentação do relatório, não tem problema, fazemos o debate depois, mas era apenas para colocar essa questão para que a gente discuta, então, esse funcionamento após a apresentação. Pois não. Deputado Paulo Pimenta, pela ordem. Senhor presidente, vice-presidente, senhor relator, quando eu cheguei hoje, presidente, também era antes das 8h30. E, de fato, havia uma lista Já sobre a mesa. sobre a mesa. Eu me dirigi à secretaria e fui informado que, na realidade, como a gente ainda não tinha votado os procedimentos, os parlamentares que chegaram antes fizeram essa lista, acabou que a lista ficou uma lista que todo mundo foi chegando e foi assinando. Eu entendo que ocorreu isso hoje porque ainda não havia uma regra clara. Sim. Como Vossa Excelência já disse, pretende abrir as inscrições meia hora antes dos trabalhos. Portanto, eu entendo que a partir da próxima sessão, se a reunião for às 9h, formalmente vai estar aberta às 8h30, não adianta chegar às 7h ou às 7h30, vai abrir às 8h30. Segunda questão. Uma coisa é um requerimento ser assinado por vários parlamentares, o mesmo requerimento. Outra coisa são vários requerimentos apresentados individualmente por cada parlamentar. Pelo que eu entendi da manifestação de Vossa Excelência, seria considerado a fala do relator e depois só o primeiro parlamentar que apresentou o requerimento. Tem sido assim na CPI, senador, o deputado. Os demais parlamentares, mesmo que tenham apresentado de forma individual, não seriam considerados autores. Essa, pelo que eu entendi, foi a sua... Serão todos autores. Só não terão, na sequência das falas após o depoimento, a primazia. Aquele que foi o primeiro a falar. Mas eu coloco também, vamos colocar em votação, porque se for interessante, nós colocamos todos os parlamentares. Não vejo problema algum em nós darmos sequência. Eu acho que o importante é que a gente combine e aquilo que ficar combinado. Então, na interpretação exposta por Vossa Excelência, seria só o primeiro que protocolou a convocação. E depois os demais já inscritos. Os demais estariam na lista junto com os demais parlamentares, sim, sem precedência pelo fato de terem sido autores ou não. É isso. É isso que eu entendi. É isso. O posicionamento é esse. Mas vou fazer uma proposição aqui à CPMI. Como hoje é o nosso primeiro dia e a regra não estava clara, eu proponho que nós sigamos a lista que já estava aberta aqui e que na próxima sessão a lista de inscrições será aberta meia hora antes do início da CPMI e encerrada meia hora depois do início das sessões. Os senhores concordam? À unanimidade? Então está definido a nossa colocação. Eu vou passar a palavra ao relator, porque a questão das regras eu gostaria já de votar, mas vamos dar sequência no plano de trabalho, logo em seguida a gente vê isso. Vou passar a palavra ao relator, o seguinte... Se você permite, é um rápido pela ordem, só para esclarecimento da parte de Vossa Excelência, sim, sobre a condução dos trabalhos. Pois não. Vossa Excelência passará para o senhor relator a palavra agora para a apresentação do plano de trabalho. Eu vou passar, antes de passar para ele, senador, eu já ia colocar isso para a comissão. Eu conversei com o deputado Paulo Pimenta pelo governo, conversei com o Rogério Marinho. Não há previsão regimental para votação de plano de trabalho. Mas, não há. Mas... Há uma divergência, presidente, entre nós. Mas o que é que nós vamos fazer? Ele vai ler... questão de ordem nesse sentido. Ele vai ler o plano de trabalho. Eu vou suspender a sessão por algum tempo para que todos possam ler e nós buscamos o consenso nas sugestões tanto do governo quanto do relator e fazemos um plano de trabalho conjunto.
É isso, essa é a pretensão dessa CPI. Só quero antecipar, Vossa Excelência, que nós, em questão de ordem, aí eu não estou aqui apresentando a questão de ordem, mas em questão de ordem, inclusive, conforme a literatura comparada de outras comissões parlamentares de inquérito, e suscito em destaque a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, arguímos e requeremos a necessidade de apreciação do plano de trabalho. Pois não, eu recolho a questão de ordem, Vossa Excelência, daremos uma resposta definitiva após a leitura do plano de trabalho pelo relator, uma tentativa de consenso. Caso não exista, nós então passaremos a definição para essa presidência. Senador, não era possível. Pela ordem, senador Rogério Marinho. Só para contraditar e tornar melhor aqui o debate, Veja, o líder Randolph apresenta uma questão de ordem e ele chama de... Não, anuncia a possibilidade ou apresentou? A questão de ordem dele já foi recolhida, senador Rodolfo. Nós vamos dar essa presidência dará uma resposta final. Eu achei o argumento assim inusitado. É literatura comparada? Como é que foi o nome? É isso. Literalidade comparada. Pode chamar jurisprudência também. É porque eu tenho alguma dificuldade de compreensão. Obrigado. Agora eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, que o que está dizendo... Senador Elisete, só um minutinho, por favor. A senhora, quando falar, eu vou pedir que todos respeitem a sua fala. Por gentileza. É só um plano. Nós estamos vivendo um momento em que se chama democracia relativa, justiça relativa. Então, dentro do nosso regimento, está se falando especificamente que o que é posto em votação são preposições. Plano de trabalho não é proposição. Senador, é uma discricionalidade do relator. Senhores. Mas, como a gente está vendo a relatividade, pode ser que a gente encontre... Nosso trabalho é proposição. Nós caminharemos, essa presidência decide que o relator irá ler o plano de trabalho. Posteriormente, suspenderemos a sessão para que os dois lados possam avaliar e sugestões serem apresentadas. Se não houver consenso, essa presidência responderá à questão de ordem aceita a pedido do senador Randolph. Com a palavra, o presidente... Senhores, é possível distribuir para nós? Claro que sim. Será providenciada uma cópia para cada um dos parlamentares. Com a palavra, o relator Alfredo Gaspar. Senhor presidente, enquanto está sendo distribuído o plano de trabalho, eu quero primeiro agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a Vossa Excelência a nossa escolha. Me dê um instantinho só. Eu vou pedir aos assessores que estão aqui acompanhando os parlamentares para colaborarem, por favor, no silêncio. E quero também fazer um alerta aos senhores jornalistas que cobrem aqui a CPMI, de que toda e qualquer informação particular dos parlamentares, seja em telefone celular, seja em computadores, seja em relatórios, está preservada por sigilo de lei. Os veículos de comunicação, que nós já tivemos essa experiência, que publicarem informações particulares em telefones, computadores ou relatórios fotografados nessa comissão parlamentar de inquérito, terão a sua credencial suspensa. Peço a colaboração dos senhores no respeito a esse princípio e a liberdade dos senhores parlamentares de trabalhar nessa comissão. Senador. Dando continuidade, senhor presidente, quero agradecer a confiança do meu partido na pessoa do presidente Antônio Rueda, do líder Pedro Lucas. Quero agradecer também, e não poderia deixar de registrar meu agradecimento ao senador Rogério Marinho, ao deputado Marcel Van Hatten, ao deputado e líder Sóstenes, e a deputada Bia Kisses e a deputada Adriana Ventura, que desde o primeiro instante acreditaram nessa relatoria e me incentivaram a assumir essa função. Em nome deles, saudar a todos que, confiando na democracia, elegeram o presidente Carlos Viana como nosso líder na condução dos trabalhos. Mas não poderia deixar aqui de fazer um agradecimento e um reconhecimento especial. Eu quero dizer que nessa casa eu cheguei oriundo do Ministério Público e pensei em conhecer pessoas que teriam muito pouco a me acrescentar e estava redondamente enganado. Conheci homens e mulheres muito honrados também. Evidentemente que somos um retrato da sociedade. Aqui tem todas as representações.
mas infelizmente, pela não escolha consensual da presidência, nós tivemos uma eleição com algumas surpresas. E já estava declinado o nome de uma dessas pessoas que eu reputo um homem decente e honrado, e quero aqui fazer esse reconhecimento, que é o deputado Ricardo Aires, que antes estava designado relator. Deputado Ricardo Aires, quero que o senhor saiba da minha consideração e da minha admiração. Também gostaria de deixar aqui registrado no início desses trabalhos a grandeza e o esforço de 3 parlamentares para que esse momento acontecesse. Deputada Coronel Fernanda, senadora Damares e deputado Coronel Crisóstomo, que lutaram muito pela instalação da comissão de inquérito. E aqui estamos nós. E vi esses últimos dias e fui muito bombardeado que o relator é de direita. Sou de direita com muito orgulho. Tenho uma história limpa, uma história decente e de trabalho pela justiça. Tenho minhas preferências políticas, claro que tenho, como todos os senhores e as senhoras as têm. Aqui não existe ninguém imparcial no âmbito político. Vamos deixar isso bem claro. O que nós vamos medir é se as nossas preferências políticas, se as nossas divergências ideológicas irão atrapalhar no que interessa, a busca da verdade diante dos fatos e dos documentos. Passei 24 anos no Ministério Público e, graças a Deus, tive a oportunidade de entrar e sair pela porta da frente. Quando Vossas Excelências escolheram o presidente e o presidente me indicou, os senhores não estão aqui escolhendo um deputado estrela, um deputado que dos holofotes, mas também não é um deputado que está em lista de empreiteira nenhuma. Não é um deputado que desonrou nunca a sua história de vida.